Você matou o meu pai! Não! Eu sou seu pai! Não! Forget your code date, lock me away. The world waits. Cuffs cut deep to the bones. We're trying to sleep. We're trying to sleep. E na videoaula de hoje a gente não vai falar sobre um evento específico de história, mas vamos falar sobre uma estrutura. Se você não lembra de legal o que é essa ideia de evento, conjuntura, estrutura, vai lá no primeiro vídeo que eu postei, né, falando sobre como que se estuda história, o que são os períodos históricos. Ó, vou botar o link aí, né? Então vamos vendo. Hoje, aproveitando aí a estreia de Star Wars, a gente vai falar sobre um livro de um antropólogo chamado Joseph Campbell, que ele fala sobre a jornada do herói. O nome desse livro aí é O Herói das Mil Faces. Se você sentiu interesse, vai atrás que é bem legal. O que é essa ideia da jornada do herói? Ele parte do seguinte princípio. Esse antropólogo parou para estudar um bando de mito que existe na civilização ocidental e ele percebeu um eixo comum. O que é esse eixo comum? A gente conta sempre a mesma história. Vai mudando o personagem, vai mudando qual que é a missão, qual que vai ser o adversário, qual que vai ser o inimigo, mas o herói é sempre o mesmo. Pouco importa se você está falando lá de Ulisses, se você está falando de Perseu, se você está falando de Teseu, ou se você está falando de Harry Potter, se você está falando de Luke Skywalker, ou se você está falando da Katniss. Tanto faz, é sempre o mesmo herói. Isso tudo vai estar em torno de uma estrutura de conto que é comum a todos eles. E sempre que algo foge disso, a gente não acha legal. Vamos lá ver então o que é a jornada do herói. Então vamos lá, logo de cara acontece a apresentação do herói, que a gente chama de status quo. E o que é isso? É mostrar o herói num mundo comum. Como assim um mundo comum? Esse mundo onde você vive, onde eu vivo, né? Esse mundinho cotidiano de todos nós, de todos os dias. E esse herói é apresentado como alguém como você, né? Então como é que esse herói vai aparecer? Ele vai aparecer na casa dos pais dele, vai aparecer no trabalho dele, vai aparecer pagando a conta do aluguel. Pouco importa, em todo conto heróico, sempre esse cara vai ser um cara comum. Por quê? Você, que é o cara que está lendo, que está assistindo o filme, que está reconhecendo a história, que está ouvindo a história, você tem que se identificar com esse herói. Então esse herói é um cara perfeitamente comum. Logo na sequência vai aparecer o chamado para a aventura. Que o que é isso? Vai aparecer algum evento no meio do caminho que vai indicar que esse sujeito vai ter que sair do mundinho normal dele e se embrenhar por um novo caminho. Isso vem em forma de um enigma, em forma de um desafio, alguma coisa diferente daquele cotidiano que aparecia no primeiro passo, acontece e esse cara vai acabar se enfiando nessa aventura. Mas como esse cara é um cara normal, como você, né? A primeira reação dele é se tornar um tanto quanto reticente. Ele não vai se empolgar logo de cara a se enfiar nessa aventura. Então começa um momento chamado de ajuda, que é o quê? Que é o momento onde aparece um mestre, né? Pode ser ele quem for, ele pode ser geralmente uma pessoa mais velha, mais experiente, mais sábia, ou que tem algum elemento mágico, místico dentro dele. Pouco importa, pode ser um colega de cela, pode ser um sábio eremita, pode ser um centauro, pode ser o que for. Aparece alguém que conhece da missão, sabe quem é a pessoa que está na missão e vai dar para ela qual que é o caminho que ele precisa. É lógico, o cara não vai dar o mapa das pedras inteiro. Tudo vai estar envolto numa questão de mistério ali e vai se jogar para ele aquilo que é essencial, aquilo que é elementar, sem o qual ele não vai conseguir cumprir a missão. E esses ensinamentos vão reaparecer no meio do caminho para que ele se lembre sempre do mestre. O mestre pode desaparecer por completo após esse primeiro momento, mas ele vai estar presente através dos ensinamentos durante toda a história.
Vem o momento então da partida, o momento que o herói cruza o portal, né? Que raio que é isso? É aquele momento onde o herói sai daquele mundinho conhecido dele, daquele cotidiano tedioso que apresenta logo no começo da história, e ele vai se lançar para a aventura. Esse momento aí geralmente é algo muito gráfico, algo muito marcado por imagem, né? Pode ser realmente um portal, pode ser um trem, pode ser uma passagem secreta, pouco importa, mas isso sempre é marcante. A partir daquele momento, não dá mais para voltar atrás. Ele cruzou aquele espaço, ele cruzou aquele portal. A partir de agora é só aventura, não dá mais para olhar para trás. Entra então o momento dos testes, né, ou do treinamento, onde vão começar a aparecer ali quem são os aliados e quem são os inimigos do herói. Obviamente, nem todos os aliados e os inimigos aparecem de cara nesse evento, mas começa a definir com quem eu posso contar e em quem eu não posso confiar, né? Nesse momento, o herói vai passar por uma série de testes. Ele vai enfrentar monstros, ele vai enfrentar armadilhas, ele vai enfrentar uma série de perigos, e em uma série de momentos ali ele quase pode morrer, mas não é o momento ali onde ele enfrenta o maior temor. Mas é um momento onde ele vai se construindo e vai se tornando herói, aproveitando daqueles ensinamentos que vieram do mestre. Em algumas histórias, esse momento pode ser inclusive o centro da história. Você vai encontrar em sagas de livros inteiros aí, que é só esse momento do treinamento. Você vai encontrar em filmes histórias onde toda a construção do filme está em cima desse momento, e os primeiros eventos e os últimos eventos são espremidos ali no canto, né? E isso aparece não só nesse nosso cotidiano. Você vai reconhecer isso aí no mito do Minotauro, você vai reconhecer isso aí no mito da Medusa, na canção de Gilgamesh, né? Em todos esses contos sempre vai aparecer esse evento que é crucial, que é quando o herói se torna herói. Entramos então no anticlímax da história, que é a chamada abordagem. Que momento é esse? É o momento onde o herói vai enfrentar o seu real inimigo, né? O momento onde ele vai estar exposto ali a essa figura que é o objetivo final da missão, combater esse adversário, e que, por alguma razão, ele vai acabar reconhecendo que esse adversário, que esse inimigo, de alguma forma tem algo a ver com ele. Manjo, eu sou seu pai, né? O Voldemort que causou a cicatriz na testa do Harry Potter e por aí vai. Você pode ver em qualquer história, né? O adversário, o inimigo, que pode ser um monstro, que pode ser um espaço, que pode ser uma pessoa, que pode ser o que for, de alguma forma ele tem uma conexão com o herói. Chegamos então à fase da crise. O que é isso? Esse é o clímax da história. É um momento onde ali o herói vai enfrentar o maior perigo que ele vai encontrar durante toda a história, onde ele vai estar exposto à morte e por vezes ele pode até morrer, né? Então, nesse momento onde ele está entre a vida e a morte, é onde ele usa todo aquele ensinamento que veio lá no treino, expressa tudo aquilo que ele conquistou durante o treino, durante a formação dele como herói, e combate aquele inimigo que tem algo a ver com ele mesmo. Chegamos então à recompensa ou elixir. Quando o herói consegue vencer o seu adversário, quando ele consegue cumprir a missão, seja ela qual for, ele recebe algo em troca, né? Aliás, ele requisita esse algo em troca. Algo vai voltar para ele, algo que vai transformar ele, que ele não vai ser mais o mesmo depois daquele momento. Aquilo pode ser um reconhecimento dele como herói, dele como principal figura, dele como um destaque entre os humanos comuns, ou pode ser um dom que é acrescido a ele. A partir de então, ele tem algo de seu que poderia até ter ajudado ele em toda a missão, mas que faz parte dele a partir daquele momento. Aproximando-se do fim, chegamos ao desfecho, né? Que momento que é esse? É um momento onde representa a vitória do herói, onde o adversário, de duas uma, ou ele se rende ou morre de vez e mostra que ele está finalizado diante do herói, né? Ou ele persegue o herói de uma forma falha, de uma forma enfraquecida, com a qual o herói finalmente consegue escapar e o inimigo não consegue pegá-lo. De qualquer forma, o herói consegue sair dessa situação, né?
mas o inimigo pode variar aí. Ou ele morre, ou se rende, ou simplesmente não consegue tomar de volta aquilo que era seu. Chegamos então ao 10º passo, que é o retorno. O herói vai cruzar o portal de volta, aquele portal lá do início, ele retorna, porque ele não pode ficar no mundo da aventura, ele não pode ficar no espaço da saga. Ele tem uma missão e ele tem que voltar ao espaço que era dele, doméstico. Aí a gente vai acabar entrando no que a gente chama de nova vida. O que é isso? Quando o herói retorna ao seu espaço doméstico, ele não se encaixa mais naquele espaço. Aquele espaço não é mais dele, né? Ele não é mais uma pessoa comum e ele fica deslocado naquele local. O último momento, que é a resolução, que é a finalização, por vezes se confunde um pouco com o passo anterior, que é o da nova vida. Por quê? Nesse momento é que se mostra que tudo está resolvido, o problema acabou, o herói está de volta, mas que esse herói agora está elevado a uma nova situação. Esse herói, naquela imagem que eu estou falando da nova vida, onde ele não se encaixa, ele consegue perceber que o mundo de onde ele saiu agora é um mundo menor, é um mundo onde ele não pode mais viver, ao menos viver da forma como ele vivia antes, porque agora ele subiu uma escala, agora ele está num novo nível, agora ele é reconhecidamente o herói. Você deve ter percebido aí que essa estrutura de conto está presente em tudo aquilo que você vivenciou até hoje. Todo livro que você leu, todo filme que você assistiu, tem uma estrutura muito parecida com isso. Porque é isso lá que o Joseph Campbell chamou de monomito, né? Um mito único que se repete diversas vezes em toda a civilização ocidental de uma forma muito, mas muito semelhante. Porque é isso que se espera, afinal de contas, o conto heróico ele tem um objetivo final. E qual que é esse objetivo final? Mostrar que o herói é um cara que nem você. É um cara comum, mas que nele existe uma essência quase que divina, né? Uma essência que conecta ele a algo maior, né? E que conecta ele, de certa forma, a tudo aquilo que é de mal. Essa acaba sendo a visão que o homem tem de si diante do mundo, ao menos nesse mundo ocidental. Que todo mundo está, de certa forma, destinado à grandeza, porque tem em si uma centelha de bem que se contrapõe a algo de mal, que apesar de estar conectado ao mal, está oposto a si, está num outro espaço e que você vai ter que enfrentar. E quando você enfrenta, você conquista o elixir, você recebe esse dom. Nas palavras do Campbell, vamos lá, na caverna que você teme entrar está o tesouro que você busca, né? Ou seja, você só vai atingir algo que é seu, que é mérito seu, a partir do momento que você conseguir enfrentar o seu maior medo, que é o medo que partiu de você. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um descurtir. Essa foi a Professor Cetônio, eu sou o Professor Fábio e você deveria estar estudando. Yeah,